Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Então, que situação que nós estamos vivendo? Em tempos de profundas confusões conceituais e doutrinárias, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, vem sendo alvo de tentativas de reforma por parte de grupos que, ironicamente, desconhecem os seus princípios fundamentais. Tais grupos auto-intitulados Esquerda para Valer, espíritas progressistas e outros meio amalucados buscam não esclarecer, mas distorcer, descaracterizar e, em muitos casos, negar os fundamentos racionais e científicos estabelecidos pelos espíritos superiores através da codificação. A doutrina espírita é a mais perfeita representação das leis naturais que podemos compreender dentro dessa nossa atual condição de expiação e prova, isto é, segundo ano primário. É preciso deixar claro, a doutrina espírita não é uma religião, tal como estabelecido e definido por Allan Kardec lá no final da introdução do livro O que é o Espiritismo. Nem tampouco o movimento ideológico e separatista dos homens. Ela não busca seguidores, tal como as religiões tradicionais. Sendo assim, não devemos nos importar com censos demográficos, afirmando que o número de religiosos espíritas está diminuindo. E isso é um bom sinal, pois prova que aqueles que responderam ao censo demográfico passaram a compreender a real condição e objetivo da doutrina dos espíritos. Não sendo ela uma religião, não impõe crenças, nem promete salvação, nem troca seus fundamentos por alguns punhados de dinheiro. A primeira página de O Livro dos Espíritos é taxativa. Trata-se de uma filosofia espiritualista e não de uma religião estruturada em cultos ou fé cega. O seu próprio título já a define: doutrina. A proposta é investigar a realidade espiritual com base na razão, na observação e na análise lógica dos fatos. Portanto, antes de qualquer tentativa de reformar a doutrina, é imperioso conhecê-la. E aqui está o ponto crítico. Os auto-intitulados reformadores, em sua totalidade, desconhecem quase que por completo os princípios básicos que estruturam o espiritismo. Muitos desses espíritas progressistas a rejeitam, pois ignoram temas centrais, como a reencarnação, lei natural que explica as desigualdades da vida e da sociedade, o progresso do espírito e a justiça divina, a lei de causa e efeito, estrutura moral que vincula os atos às consequências dentro da dinâmica evolutiva do ser, os fenômenos de transporte, materializações, bicorporeidade, comunicações visuais e auditivas, todos amplamente documentados nas obras da codificação. O porquê da existência das guerras, das dores, das doenças, que não podem ser compreendidos senão pela análise do espírito em sua trajetória na imortalidade. A lei de destruição, contida na primorosa obra dos espíritos, explica todos os fenômenos climáticos que ocorrem na sociedade humana, jogando por terra o coitadismo, o inocentismo, o desculpismo e outros ismos
que adotamos para explicar nossa própria negligência ante a natureza que nos rodeia. A lei natural, que rege a vida e a evolução dos seres, e cujo estudo é um dos objetivos centrais da doutrina espírita, conforme os espíritos afirmam na obra inaugural da codificação. Falar em reformar a doutrina, sem dominar esses temas, equivale a tentar corrigir uma obra literária que nunca foi lida. É uma pretensão vazia, motivada mais pelo modismo ou pelo desejo de ajustar o espiritismo às ideologias pessoais, do que por verdadeiro compromisso com a verdade. Há também uma tentativa disfarçada de inclusão, modernidade ou espiritualidade humanista, de ajustar o espiritismo às ideologias do mundo materialista e de certos grupos de espíritos inconscientes da própria realidade, como se os princípios eternos e imutáveis da moral pudessem ser moldados às vontades passageiras de nós, homens. Esses reformadores tomam a palavra progresso para justificar um revisionismo perigoso, esquecendo de que Allan Kardec nunca falou em homens progressistas em toda a sua vasta obra. A doutrina fala, sim, em homens de progresso, ou seja, espíritos que pelo esforço moral, intelectual e espiritual conduzem ao verdadeiro progresso da humanidade. É um erro grave confundir progresso espiritual com militância política, ideológica ou afetiva. O espiritismo não veio para agradar a todos, mas para esclarecer e libertar consciências pela razão e pela moral. E isso exige estudo, esforço e transformação interior, não slogans ou palavras de ordem ou militância ideológica política. Poucos reformadores e, infelizmente, muitos dos próprios adeptos da doutrina não compreendem a lei do progresso descrita no Livro dos Espíritos. A evolução espiritual não é uma marcha linear ou uma adaptação aos costumes sociais do tempo. Trata-se de uma jornada íntima do espírito, através de múltiplas existências, que exige o uso do livre-arbítrio e enfrentamento de provas e expiações e a conquista da consciência moral. E mais ainda, a maioria ignora a diferença fundamental entre o princípio inteligente, que anima os seres inferiores na escala da criação, e o espírito propriamente dito, já dotado de consciência e responsabilidade moral. Ignoram como se dá a transição evolutiva e, com isso, negligenciam todo o edifício filosófico que sustenta a doutrina espírita. Não se reforma o que não se conhece. Allan Kardec foi claro ao dizer que fora da caridade não há salvação, mas ele também afirmou que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita é um corpo coerente de princípios filosóficos, científicos e morais, não um produto cultural sujeito às modas passageiras. Não precisa ser reformada, precisa ser compreendida. Antes de mudar o espiritismo, talvez seja mais prudente estudá-lo com seriedade, honestidade e humildade, como Kardec o fez. Afinal, o verdadeiro homem de progresso não é o que grita por mudanças, mas aquele que transforma a si mesmo para servir à verdade. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.